Começamos com mais um Pod 10 HLB. Eu sou a apresentadora Pamela. Eu sou o apresentador Pietro. Eu sou o apresentador Vitor. E hoje nosso entrevistado é o deputado Cirone. Sua idade? Sou Cirone Deiró, deputado estadual aqui por Rondônia. Tenho 54 anos, moro aqui no estado de Rondônia desde 1976, com 5 anos de idade. E hoje estou como deputado estadual. O senhor tem filhos? Tenho um casal de filhos, nascidos aqui na cidade de Cacoal. Bruno Henrique, com 29 anos, e Bruna Thaisa, com 25 anos. Com quantos anos o senhor nasceu aqui em Cacoal? Quando o senhor veio para cá? Eu sou nascido no estado do Mato Grosso, vim para cá com 5 anos de idade. Morei primeiramente na cidade de Vilhena, morei lá por 24 anos. 18 anos na verdade, 24 no total de idade, e vim para cá em 1995, início de 1995, depois de me formado, e vim abrir uma empresa aqui na cidade de Cacoal. O que fez o senhor entrar na política? Na verdade, a política você é conduzido pela sociedade. Não tinha essa intenção, vim para cá inicialmente como empresário para a cidade de Cacoal, para abrir meu próprio negócio, que era um sonho desde criança. Comecei a trabalhar muito cedo em marcenaria, ajudando meu pai, na época, tirando pó de serra. Depois passei para o administrativo dessa marcenaria, com 11 anos de idade. E sempre tive vontade e anseio de ter meu próprio negócio. E comecei a trabalhar com 14 anos de idade, com carteira assinada, já para pessoas terceirizadas, outras pessoas, sem ser da família. E aí, com 17 para 18 anos, comecei a trabalhar na empresa Bombas Injetora em Vilhena, limpando peças e atendendo no balcão. E meu anseio sempre foi ter meu próprio negócio. E quando eu me formei em administração de empresa, faculdade que eu fiz na cidade de Vilhena, me formei com 23 anos de idade, resolvi que ia montar meu próprio negócio. E aí a pessoa que eu trabalhava com ele, que eu sou o Darcy Toso, me chamou para ser sócio, e nós abrimos uma empresa fora da localidade de Vilhena. Foi onde eu vim para a cidade de Cacoal. Iniciei os trabalhos aqui como empresário e ao longo do tempo vim participando também ativamente da vida da sociedade cacoalense, trabalhando na empresa, fazendo trabalho social através do Rotary, do próprio Lions, ações no esporte, e por fim fui presidente da associação empresarial aqui, Associação Comercial de Cacoal. Nós fizemos aí um bom trabalho na associação comercial, e aí a sociedade, os empresários, profissionais liberais começaram a falar, sugerir o nosso nome para ser candidato a prefeito aqui na cidade de Cacoal. Foi quando eu recebi o convite para sair a vice-prefeito, aceitei, e fui vice-prefeito por 2 anos, depois me candidatei a deputado, e ganhei essa eleição para deputado, e estou na reeleição de deputado estadual, já aí no 2º mandato como deputado estadual. Então foi uma ascensão natural, a própria sociedade que vem estimulando você a representá-los, porque hoje o legislativo é uma representatividade da nossa sociedade. Nós temos 24 deputados estaduais que representam aí quase 2 milhões de pessoas. Então essas pessoas vê em você que você pode ser um representante, pode ser a voz dele dentro do parlamento, para discutir com os prefeitos, com vereadores, com o governo do estado, com a bancada federal e até com a presidência da República, trazendo benefícios e políticas públicas aqui para a cidade de Cacoal e para o estado de Rondônia. O que faz um deputado estadual no dia a dia? Nossas atribuições como deputado estadual é a representatividade popular, dando aí voz à nossa sociedade, e temos aí também a fiscalização por parte das ações do governo do estado, o deputado que tem essa prerrogativa de estar em todos os órgãos, estar nas entidades, estar dentro do executivo, fiscalizando as ações, tanto do Poder Executivo, votando leis para a nossa sociedade também que possa ser cumpridas aí pelo próprio Executivo, pelo Judiciário, pelos órgãos de controle dentro do estado de Rondônia. Então você tem a atribuição de fiscalizar, tem a atribuição de levar políticas públicas para a sociedade e também a atribuição de estar fazendo com que você faça a legislação para que ela seja cumprida dentro do estado de Rondônia, na bancada estadual. Claro que temos que aí seguir a lei federal, nós não podemos sobrepor a lei federal, que é feita pelo Congresso Nacional, mas adequar essas leis a nível nacional aqui dentro do estado de Rondônia para que sejam executadas políticas públicas aqui dentro do nosso estado. Como é ser deputado estadual? Ser deputado estadual é gratificante.
porque você é um representante da sociedade, né, do estado que você escolheu, como eu, nasci no Mato Grosso, escolhi para morar, para criar minha família, meus filhos, e você poder, né, representar essas pessoas, né, pessoas de toda a natureza, da pessoa mais simples, né, ao governador do estado, ao presidente, né, do Tribunal de Justiça. Você é o representante no legislativo de um poder dessas pessoas. Então é gratificante, é prazeroso, né, você tem muitos desafios, principalmente aqui no estado de Rondônia, por ser um estado novo, né, um estado com menos de 50 anos, você tem muitas coisas por fazer, né, e os recursos são finitos e as demandas são infinitas, mas é uma representatividade que vale a pena, porque você é como mais um rondoniense, né, tendo acesso, né, a esses poderes, tanto executivo, legislativo, órgãos de controle, e ter acesso também a toda a sociedade, ver a necessidade, né, lá do produtor rural, da dona de casa, do empresário, né, do produtor rural, da agricultura. Então você tem, né, o poder de receber essas demandas e abrir portas e fazer com que essas demandas sejam atendidas, valorizando as pessoas, né, que estão morando aqui no estado de Rondônia. E acima de tudo, sempre procurando trazer o benefício e a qualidade de vida para essas pessoas, que é o que mais importa. Eu tenho sempre dito, é importante sim asfalto, é importante prédios, é importante pontes, mas o cuidado com as pessoas é o essencial, é o que nos move. Nós tivemos exemplo na pandemia, onde as pessoas tiveram aí o lockdown, você via na rua que não tinha vida, porque existia o asfalto, existiam as praças, mas não tinha pessoas. Então o que nos move, o que faz da vida nas nossas cidades, no nosso estado, são as pessoas. Então você, como deputado estadual, tem condição de trazer qualidade de vida para essas pessoas. Deputado estadual ganha bem? Ganha bem, deputado estadual tem um bom salário para representar. Nós temos aí um valor que é constitucional, que é 75% do salário do nosso Congresso Nacional, do deputado federal, e é um salário que sim, dá para representar muito bem, né, a nossa sociedade. Você já pensou em desistir de ser deputado? Os desafios são grandes, né? Desistir eu acho que não é a palavra, eu acho que na política você tem que sempre tentar e sempre fazer o melhor para que você possa dar condição da nossa sociedade estar melhor cada dia. E a política, desistir não é uma palavra, eu acho que você tem que fazer aquilo de melhor, que você está no degrau hoje, que hoje eu sou deputado estadual, fazer o melhor e tentar alçar voos maiores para você contribuir mais com o crescimento dessa sociedade. Talvez sendo lá na frente um deputado federal, lá na frente sendo um senador, um governador do estado. Então isso é que nos motiva a trabalhar cada vez mais. Eu acho que desistir não é a palavra, eu acho que você tem que enfrentar o desafio. Dizer para você que não tem desafios, tem bastante desafios, tem dias que você está mais cansado, né, mais tenso com os acontecimentos, mas isso é natural, né, isso é bíblico, né, que a vida da gente nós teremos desafio a vida por toda. Você sendo um empresário, você sendo um político, você sendo, né, uma dona de casa, todas as funções, todas a vida rotineira sua vai ter desafio. Qual foi o maior desafio que o senhor enfrentou até agora como deputado? Olha, já enfrentamos muitos desafios, né? Nós já enfrentamos muitos desafios, mas eu acho que o grande desafio que nós temos é melhorar a condição de atendimento das pessoas aqui no estado de Rondônia, principalmente na saúde, né? Que nós temos aí um momento bastante complicado no nosso país, no nosso estado de Rondônia, um período pós-pandemia, onde existe muitos atendimentos represados de cirurgias, de atendimento ambulatorial, e a gente precisa que essas pessoas tenham dignidade. Então esse é um grande desafio, né, de achar mecanismo, de auxiliar o governo do estado, apesar de ser uma função do executivo, né, de oferecer o serviço, mas você, como voz da população, você tem que buscar alternativas, não é só criticar. Porque só ir lá na frente do hospital, gravar um vídeo dizendo que está ruim, isso eu posso fazer, qualquer um da sociedade pode fazer, mas você tem que buscar soluções para isso. E nós temos feito isso, temos, né, trazido sugestões para o governo do estado, aqui mesmo na nossa cidade de Cacoal, nós levamos, né, algumas demandas para o estado, de autorizar hospitais particulares a fazer atendimento. Conseguimos isso em ressonância, atendimento de cirurgia de quadril, estamos conseguindo em outras cirurgias,
para que essas clínicas e esses hospitais particulares, né, tenham esse credenciamento e possam atender a nossa população com dignidade. Então esse é um grande desafio de melhorar, né, esse atendimento e dar dignidade à nossa população. Então eu vejo isso como um grande desafio, né, pela frente aí dentro do estado de Rondônia. Qual conselho que você dá para algum jovem que deseja ser deputado? Na verdade, né, todos nós temos possibilidade de ser deputado. Antes de eu responder a sua pergunta, qual é o conselho que eu dou para o jovem, né, da possibilidade de ser deputado? Às vezes as pessoas pensam, para ser deputado a pessoa precisa ter, né, uma formação, a pessoa precisa ter dinheiro, a pessoa precisa ter, né, algum tipo de privilégio. E não é isso, né? Eu falar um pouquinho aqui da minha história. Eu vim para Rondônia com 5 anos de idade, nós estamos em 6 irmãos. Né? Meu pai é marceneiro, minha mãe dona de casa, criou 6 filhos aqui dentro do estado de Rondônia, onde o estado estava iniciando. Então foi com muita dificuldade. Nós, como eu disse há pouco, eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade, estudava pela manhã, à tarde ia ajudar meu pai na marcenaria. Já vendi picolé, já vendi salgado, já trabalhei na marcenaria, depois fui office boy, depois trabalhei na limpeza de peça, de vendedor, e fui crescendo, né, gradativamente na vida. E o que faz, né, você depois ser um representante? É as suas atitudes, é o seu relacionamento, é o seu dia a dia, a convivência na sociedade. Eu, quando criança, tinha boa convivência com meus colegas de sala. Não era o melhor, mas também não era o pior, era sempre um bom convívio com os colegas. Depois cresci um pouco mais na adolescência, no esporte, a gente sempre foi muito envolvido no esporte. Quando já jovem, também, né, continuei prestando esse trabalho na nossa sociedade. Quando vim para Cacoal, eu vim solteiro e casei aqui, comecei a participar ativamente, né, dos clubes de serviço, como eu citei, no Rotary, no Laios, na Associação Empresarial. E esse tipo de relacionamento e o que você, né, entrega para a sociedade participando voluntariamente, te credencia, né, a ser um representante, porque hoje, quando você se candidata a um cargo eletivo, ou a vereador, ou a prefeito, a deputado estadual, deputado federal, a pessoa está te dando, né, uma carta branca para você representar, para você ser a voz dele. Então, isso é mais difícil do que ganhar dinheiro, porque ele está te dando confiança. Não, eu estou confiando, né, ao seu mandato, aquilo que eu preciso aqui dentro da minha cidade, dentro do estado de Rondônia. Então, é a confiança. Então, o que eu diria a todos os jovens? Que você tenha, né, uma vida bastante ativa, seja parceiro dos seus colegas, no grupo de escola, depois dentro da própria escola, né, participando hoje é líder de classe, né, líder da escola, participando, né, ativamente aí das atividades do seu bairro, levando as demandas do município para o prefeito. E é isso que faz no dia a dia você prestar um serviço à sociedade, para a sociedade futuramente ver, olha, né, você consegue me representar, você consegue ser a minha voz, tanto na Câmara de Vereadores, como na Assembleia Legislativa, como na Câmara Federal ou no Senado Federal. Eu acho que é isso que faz, né, a pessoa acreditar em você, porque se fosse recursos, quantas pessoas que, né, ricas aqui dentro do estado de Rondônia, no Brasil, que foram candidatos e não foram eleitos, e pessoas que, né, como eu, que venho aí da vida simples, hoje é um representante da nossa sociedade. Então depende desse trabalho que vai fazer essa representatividade dentro do estado de Rondônia. Quando você era criança, você pensava em ser deputado? Pensar em ser deputado não, mas sempre gostei, né? Eu, desde quando foi criado o estado de Rondônia, né, foi criado em 1982, e nas primeiras eleições meu pai sempre gostou muito de política e ele já me levava, né, nesses comícios. Antigamente aí, né, o governador Jorge Teixeira, chamado Teixeirão, o Bengala, que era do MDB, né, diversos políticos que passaram, meu pai já levava nós nesses comícios, tinha muitos comícios, então você acaba sendo influenciado. Mas dizer assim, olha, eu quero ser um deputado, não, nunca tinha pensado nisso. Na juventude pensei, né, em ser vereador, não deu certo. E aí, por fim, fui vice-prefeito aqui na cidade de Cacoal e me elegi deputado. E tenho, assim, muita honra de dizer que representa essa população trabalhadora, a população herdeira, a população que faz a diferença aqui nesse rincão brasileiro, que é o estado de Rondônia. Você já estudou em qual escola? A minha formação, ela sempre foi em escola pública. Eu estudei, comecei minha
Como eu falei para vocês, eu morei muitos anos em Vilhena, né? Comecei lá desde a primeira série, com 6 anos de idade, na escola Wilson Camargo, depois estudei na escola Álvares de Azevedo e por fim na escola Zilda da Frota Uchoa. E o nível médio meu à época, né, era nível técnico, eu me formei em técnico em contabilidade ainda com 16 anos de idade. Era 2 turmas, né, de quase 40 alunos cada turma e nós só passamos em 2 direto dessas 2 turmas, que foi eu e o meu colega Celso, que hoje é advogado aqui, inclusive na cidade de Cacoal. Então, com 16 anos eu era formado em técnico em contabilidade e à época no estado de Rondônia não tinha faculdades, muitos alunos daqui, quando se formava, ia, né, para São Paulo, para outros estados, para fazer uma graduação. E quando foi em 89, veio a primeira faculdade para a cidade de Vilhena, que chamava AVEC. E aí eu sou da 2ª turma da AVEC de Administração de Empresa. Então, sou formado, estudei sempre em escola pública, me formei na graduação em Administração de Empresa, lá pela AVEC, terminei esse curso em 1993. E depois, já morando aqui em Cacoal, fiz pós-graduação de Contabilidade e Controladoria aqui na Unir, aqui de Cacoal. Então, minha formação sempre foi de escola pública e com muito orgulho aí, escola pública deu e dá muitas oportunidades aqui no nosso estado. Como funciona na criação de uma nova lei? A lei, você primeiro vê a demanda da sociedade, aquele que é o anseio da nossa população. E aí você começa a elaborar essa lei. Ela tem toda a legalidade, a constitucionalidade, né? Você tem que ver se a lei que você está propondo, ela não teria que ser de autoria do Executivo, que quando você vai fazer uma lei e essa lei ela vai trazer gasto para o Poder Executivo, ela não pode ser feita pelo deputado, porque daí dá um vício de iniciativa. Porque como é que você vai fazer uma lei, sendo que você não tem o orçamento é de incumbência do Executivo, você vai fazer uma lei para outro pagar a despesa sem ele ter isso no orçamento. Então você faz um pré-projeto e manda para o governo, sugerindo que o governo coloca isso no orçamento e manda esse projeto de lei, né, do Executivo para o Legislativo, para que nós possamos votar e aprovar. Mas tem diversas leis que não precisa de despesa, não precisa ter recurso. Você faz ela através, né, do gabinete, propõe esse projeto de lei, passa pelas comissões, né, de Constituição e Justiça, das comissões afins, se for do esporte, da Comissão de Esporte, se for da Saúde, da Comissão de Saúde, para avaliação dos deputados, membros dessas comissões, e é colocado em votação. Aqui no estado de Rondônia, precisando aí de 13 votos. Nós estamos em 24 deputados, então de maioria simples. Então 13 votos ela é aprovada. Então é um projeto de lei que precisa ter, né, a base dele é a constitucionalidade e a legalidade. E tendo isso, qualquer um dos 24 deputados pode propor a lei. Claro que tem leis que são aprovadas, tem leis que não são aprovadas, mas sempre você se baseia para fazer a lei para trazer algum benefício, algum direito, né, e deveres também para a nossa sociedade. Não é só direitos que existem dentro da lei, existem direitos e existem deveres da nossa sociedade a ser cumpridos. Você já foi ao Planalto em Brasília? Já fui ao Palácio do Planalto, né, lá onde fica o nosso presidente da República. É um local muito inusitado. Brasília é onde está o centro do poder, onde as coisas acontecem. Então, já estive no Palácio do Planalto, já estive no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, em diversos ministérios onde fica o Executivo. Nós já tivemos, né, o prazer de estar lá, levando assuntos importantes aqui, tanto para a nossa cidade de Cacoal, para o estado de Rondônia, né, deliberando com nossos mandatários. Nós temos uma bancada federal de 8 deputados federais, 3 senadores, e alguns ministros que já nos receberam em pautas importantes aqui para o estado de Rondônia. E tive a satisfação de, como deputado, ser também primeiro secretário da Assembleia Legislativa, onde eu tinha a incumbência de cuidar dos nossos estagiários, que são quase 200 estagiários, e fiz lá uma gincana do conhecimento. E nessa gincana do conhecimento, um dos prêmios foi levar, né, o grupo, que são 6 pessoas, que cada grupo de estagiários, o grupo campeão para conhecer Brasília. Né? Foi uma experiência fantástica, né, que são adolescentes como vocês que tiveram a oportunidade de conhecer Brasília, conhecer tanto o Palácio, o Senado e a Câmara Federal. Algum colega seu de escola já seguiu o caminho de político? Sim, lá na Assembleia Legislativa, né, nós temos alguns deputados que estudaram junto comigo. Né? Nós temos lá na Assembleia Legislativa o deputado Ezequiel Neiva, que estudou na escola que eu estudei lá em Vilhena, né, Zilda da Frota Uchoa,
Temos lá o deputado Luizinho Goibel também, que estudou na Escola Zila da Frota Uchoa, e tivemos a honra, depois de muitos anos, né, estar junto dentro da Assembleia Legislativa como deputado estadual, né, trabalhando pelo Estado, e quando criança estudamos na mesma escola. E a oportunidade, né, é para todos nós, por isso que eu digo para vocês. Como eu, os outros também são de família simples, né, o pai do Luizinho também trabalhava em atividades ligadas à marcenaria, e hoje também é um deputado dentro do estado de Rondônia. Se você não fosse deputado, o que você seria? Na minha vida, eu sempre quis ter um bom relacionamento com as pessoas, né? E, como eu disse antes, o que eu queria, anseio da minha vida, era ser empresário, ter o meu próprio negócio, montar meu próprio negócio. E consegui fazer isso por muitos anos, né? Tive a empresa aqui em Cacoal, a Todos Bombas Injetora, por muitos anos, outras atividades. Então, na minha vida profissional, meu grande anseio sempre foi ser, né, empresário e ter assim, um bom relacionamento em sociedade. E o mandato hoje como deputado estadual é uma consequência, né, das nossas ações, do trabalho nosso desenvolvido dentro do estado de Rondônia. O que pretende melhorar nas escolas? Olha, a educação nas escolas é um grande desafio também para todos nós, né? Desde o Poder Executivo, nós como legisladores, como representantes da sociedade, o meio de transformação é a educação, né? E o meio de transformação sendo a educação, nós precisamos que esse atendimento ao nosso público, que é os alunos, seja melhorado. E como é que nós precisamos melhorar isso? Nós precisamos melhorar de várias formas. Primeiro, valorizando os profissionais da educação. Seja ele profissional de apoio, desde o vigilante que está lá no portão, a zeladora, o pessoal da secretaria, os coordenadores, nossos professores e gestores. Tem que ter a valorização dessas pessoas, porque uma pessoa que está à frente para ensinar, para transferir o seu conhecimento, se ela estiver desmotivada, esse conhecimento não terá o mesmo padrão, né, de desenvolvimento para os alunos, porque ele está desmotivado, ele chega em casa preocupado com a situação da família, com a situação dele no final do mês, e como é que ele vai transmitir isso para os alunos se ele está insatisfeito. Então, é um primeiro cuidado que nós temos que ter com a educação, com as pessoas que estão à frente da educação, que eles que vai transferir esse conhecimento. E um segundo momento, né, nós precisamos da condição dessas pessoas trabalharem. Nós precisamos ter uma escola que receba bem, né, os nossos alunos, que seja um lugar confortável, seja um lugar arejado, seja um lugar que tenha, né, além do ensino regular, se é uma escola integral, esteja local adequado para fazer as atividades de contraturno, né, para o aluno também se ambientar e gostar do que está fazendo, ele ter amor àquilo que ele está fazendo. Poxa, hoje eu vou levantar de manhã e ter prazer de ir para a escola, de ir lá ver o professor, de ver o diretor, de ver os seus colegas. Isso faz que você, né, tenha esse entusiasmo e cresça cada vez mais na educação. Então, uns desafios que a gente precisa fazer. Como eu disse, nós temos que ter esse planejamento. A gente vê municípios que a Secretaria de Educação, ao longo dos anos, é o mesmo secretário, que ele consegue fazer esse planejamento para que tenha esse desenvolvimento, né? Escolas com piscinas, escolas com quadras cobertas, com alto rendimento, porque existe um planejamento. Mas, né, como não teve esse planejamento de anos, nós temos que buscar no dia a dia. Então, nós temos feito isso, né? Nós temos aí visitado as escolas, recebido os gestores têm colocado as necessidades e nós temos sempre trabalhado para a melhoria, né, desses ambientes escolares aqui no nosso estado de Rondônia. Qual é a sua meta de deputado? Nossa meta como deputado, né, sempre é trabalhar pela nossa sociedade, trabalhar com bastante afinco, ser um deputado de entregas, né? Eu não sou um deputado de ideologia, que eu defendo isso, eu defendo aquilo, eu defendo a sociedade. Aqui, como é um estado de Rondônia, é um estado que eu falei há pouco, um estado novo, um estado que tem carência de muitas coisas, eu preciso que a nossa sociedade receba benefícios. E aí escolhi algumas metas a ser cumpridas. Acredito muito no trabalho, então eu tenho buscado, né, fortalecer o nosso agricultor através da agricultura familiar, colocando implementos, colocando recursos. Tenho aí buscado, né, a melhoria das nossas escolas, tenho buscado a melhoria da nossa saúde do estado de Rondônia, tenho buscado fazer com que empresas venham integrar Rondônia para a gente melhorar a condição de emprego,
né, a geração de rendas aqui no nosso estado. Então tudo isso aí faz, né, que o nosso mandato possa ser benéfico à nossa sociedade. Então minha busca como deputado sempre é melhorar essa condição aí dos nossos moradores aqui do estado de Rondônia. A política interfere na sua vida pessoal? A política, dizer que ela não interfere, eu estaria sendo, né, leviano aqui na resposta. Porque quando você opta por estar na política, você abre mão de muitas coisas. Primeiro é o tempo de convivência com a família, que você tem que se deslocar. Por exemplo, meu local de trabalho, a Assembleia Legislativa, é em Porto Velho. Eu saio daqui no domingo e volto na quinta-feira. Então, fico aí, né, 4 dias longe da minha família, dos meus filhos. As coisas pessoais ficam mais distantes, que você não está ali no dia a dia para estar vendo as coisas suas, como é que funciona. Tem que delegar a outras pessoas para cuidar daquele que é seu. E a política, ela é envolvente. Você está dentro da política para ser solução das necessidades da sociedade. Então, ela acaba, né, tirando esse tempo seu de convívio familiar, com amigos, e você se dedica mais, né, na vida pública. Você já conheceu o presidente dos Estados Unidos? Não conheci o presidente dos Estados Unidos, não. Eu tive a oportunidade de pegar na mão de 2 presidentes. O presidente João Batista Figueiredo, quando eu era criança, lá em Vilhena, e o presidente, à época, era o presidente Bolsonaro. Foram os 2 presidentes assim, no mandato que eu tive a honra de pegar na mão. Depois eu conheci o Fernando Henrique, mas já não era presidente. Eu conheci ele lá em Brasília. Mas o presidente dos Estados Unidos, só pela televisão. Você pretende subir de cargo? Eu acho que é um anseio, né, natural de todos nós. Vocês hoje, não sei a série que você está estudando, mas a sua intenção é passar para a série seguinte, né, e assim por diante, depois ter uma formação numa graduação, uma pós, um doutorado e continuar crescendo. E na política é natural isso, né, você trabalhar por um tempo, consolidar esse trabalho, né, demonstrar à sociedade a sua capacidade de articulação, de trabalho, de entrega e no futuro, né, falar, sociedade, eu tenho a pretensão de subir de cargo. Vocês acham que sim, acham que não? E havendo aí uma afirmação da nossa sociedade, eu acho que é possível, né, crescer, e é um anseio de todos nós crescer na política, crescer na vida pessoal e fazer uma entrega cada vez melhor para o nosso estado de Rondônia. Qual foi a sua maior conquista até hoje na política? Conquista na política nós tivemos diversas, né? Muitas conquistas, muitas entregas. Eu não poderia assim dizer de uma única conquista. Eu acho que o fortalecimento, por exemplo, da agricultura familiar do estado de Rondônia, eu acho que foi uma grande conquista. Eu trabalhei bastante também para a melhoria da qualidade do café aqui no estado de Rondônia, desde quando era vice-prefeito, né, com a vinda da BDI para cá, com a indicação geográfica dos 15 municípios do café robusto da Amazônia. Isso foi uma grande conquista. A grande conquista foi, por exemplo, trazer essa indústria de biodiesel aqui para a cidade de Cacoal, um investimento mais de 110 milhões, gerando aí, né, centenas de empregos aqui na nossa cidade. Uma conquista de poder, né, melhorar a qualidade de vida da Dona Maria lá no final de uma linha, levando um benefício, né, lá para a associação rural da redondeza deles e toda a comunidade. Eu acho que é isso que é a grande conquista, é você fazer um benefício pela coletividade, pela nossa comunidade, né, pelas pessoas que moram aqui no nosso estado. A privatização da BR-364 foi finalizada pelo governo federal nesse início de 2025. Acompanhamos o senhor se manifestar contra essa privatização. Quais os pontos que o senhor não concorda e o que poderá ser feito para garantir que os rondonienses não sejam prejudicados com essa privatização? Na verdade, assim, eu não sou contra a privatização, eu sou a favor da privatização, mas desde que seja uma privatização justa. Da maneira que foi feita essa concessão aqui no estado de Rondônia por 35 anos, é uma concessão de um trecho da BR, nós temos 700 km de BR-364 e a concessão está fazendo a duplicação de simplesmente só 113 quilômetros. Então 113 quilômetros é muito pouco pelo valor que está sendo cobrado, 7 praças de pedágio aqui dentro do estado de Rondônia, onde um caminhão carregado de ida e volta vai pagar aí quase R$2.000, né, de pedágio,
e vai ter um benefício só de 113 quilômetros. Sem um planejamento de área de escape, sem um planejamento de anel viário nessas cidades mais movimentadas, como exemplo aqui da nossa cidade de Cacoal, sem um planejamento de manutenção dessas pontes, que nós temos várias pontes, né, da década de 80, que trafegava caminhão aí com 30, 40 toneladas, hoje nós temos caminhão com quase 90 toneladas trafegando. O exemplo disso é a ponte lá de Candeias, que tem duas pontes e uma das está passando só meia pista. Então isso é um exemplo de falta de planejamento para essa concessão. Como é que nós vamos dar uma concessão para 35 anos, uma duplicação só de 113 km, vai começar daqui 4 anos a entrega dessas obras e o posto de pedágio vai começar de imediato, o povo rondoniense, né, tendo esse custo, porque quando começar a cobrar o pedágio, o custo desse transporte vai cair nas costas dos rondonienses, no preço dos alimentos, no preço dos insumos do dia a dia, né, da nossa plantação. Então tudo isso aí vai onerar o rondoniense e nós não vamos ter benefício. Então eu sou contra o modelo que foi feito. Agora, se fizer uma concessão que é onde o planejamento inicial era 500 quilômetros de duplicação, 200 quilômetros de terceira faixa, área de escape, área de atendimento, né, ao usuário, sou plenamente de acordo. Mas o modelo que está aí, né, levantei a voz isso em 2022, falei na Assembleia Legislativa e um pouco antes, aí, uns 30 dias antes da concessão, novamente voltei a falar sobre isso. Infelizmente, né, está aí a concessão autorizada, mas nós estamos, né, buscando, inclusive, participar agora, juntamente aí com o Senado Federal, de uma audiência em Vilhena de Paraná, para nós debatermos e modificar esse tipo de concessão que foi feito aqui no estado de Rondônia. Isso vai trazer melhoria para Rondônia? Com toda certeza. Se nós tivermos uma duplicação justa, né, dentro da BR-364, está programado para sair a construção da ponte binacional que é interligando o Brasil com a Bolívia. Aqui vai ser um corredor de transporte, né, um corredor de transporte aí para os países andinos, corredor de transporte aí para os países asiáticos, que vai, né, fazer com que não precisa dar a volta no Oceano Atlântico para você levar, né, essa mercadoria aqui para o lado do asiático. Então será um grande benefício, mas para isso precisamos ter aí uma estrada boa, com boa manutenção, com duplicação e com, né, um planejamento para que no futuro nós não estejamos aqui, né, colapsado dentro do nosso município, não podendo atravessar de um lado para o outro município devido ao grande volume de transporte, além de tirar vidas, que é o mais importante, né, que a gente tem que cuidar com as vidas aqui no estado. Você vê um movimento desse, né, quantos acidentes, quantas vidas foram ceifadas nessa BR-364. Imagina continuar a BR dessa maneira, né, quantas vidas que correrão risco nessa BR-364. Então, nós somos contra esse tipo de modelo que foi feito de concessão. Nós queremos sim uma concessão com a duplicação total, nós queremos uma área de escape, nós queremos anel viário nas cidades, queremos manutenção dessas pontes aqui no estado de Rondônia. Como que é a política para combater as violências nas escolas? Nós tivemos aí alguns eventos em escolas, estado de Rondônia não tanto, né, mas a nível nacional, até mundial, muitos eventos dentro de escolas. E isso é uma preocupação, né? Se falou em colocar portas de metais, se falou em colocar portas rotatórias, né? Mas eu acho que o grande desafio é fazer com que os alunos tenham uma educação para que eles recebam isso, essas orientações, com profissionais multidisciplinares, com psicólogos, que na hora que a professora tem essa sensibilidade de saber o comportamento do seu aluno. Se esse aluno tiver um comportamento diferenciado, ela encaminha ele para esses profissionais multidisciplinares para que ele seja atendido, seja acolhido, né, que seja tirado isso na raiz. Porque não adianta você colocar porta de metal, se o cara quiser fazer alguma coisa, se ele estiver mal intencionado, ele vai arrumar uma maneira. Então, na minha concepção, e falei isso em tribuna na Assembleia Legislativa, né, como representante de vocês, que as escolas precisam ter uma estrutura melhor, dar condição, né, com profissionais multidisciplinar para atendimento nos nossos alunos. Como você pensou no projeto para a reforma na nossa escola? Vocês falando aqui da Escola Honorina Lucas de Brito, né, você está perguntando como eu cheguei
propositura da reforma dessa escola. Isso aí foi um trabalho da gestão da escola, né? Nós temos aí a professora Ludivânia, nossa diretora, juntamente com o vice-diretor, o professor Alcindo, que há muito tempo vem buscando, né, a melhoria da escola Honorina. E nós, como representante parlamentar, os procuraram e nós fizemos essas tratativas junto ao governador do estado, o governador Coronel Marcos Rocha, que determinou a secretária, juntamente com a equipe da Infraobras, que fizesse todo o estudo e as necessidades dessa escola. Era uma demanda que não vem da professora Ludivânia, não vem do professor Alcindo, vem da sociedade, né, dos pais de aluno, que vê a necessidade da melhoria da infraestrutura para acolher seus filhos, né? Porque o que nós temos de melhor nas nossas vidas, que é um divisor de água nas nossas vidas, é o nascimento dos nossos filhos. Então nós queremos sempre o melhor. Então a sociedade, né, em reuniões com os pais, professores, sempre pedia a melhoria da Escola Honorina, uma escola que tem alguns anos construída aqui na cidade de Cacoal e que nunca tinha passado por uma grande reforma. Desde a sua parte de salas de aula, de quadra, de segurança, que é a questão do muros. Então, a escola que precisava melhorar o ambiente e aí, através da gestão da professora Ludivânia, do professor Alcino, nós conseguimos, aí, junto ao governo, a liberação de recursos e está sendo investido aí mais de 2 milhões de reais. Vai ficar uma escola linda aqui na cidade de Cacoal. Se o senhor pudesse mudar alguma coisa no mundo, o que seria? Se eu tivesse, né, o poder de mudar alguma coisa, eu mudaria a atitude das pessoas. Mas nós sabemos que Deus, quando criou o mundo, Ele deixou a sociedade não sob cabresto, né? Deixou a sociedade com livre-arbítrio. Então nós temos que sempre fazer aquilo que é para o bem. E nós não podemos tirar esse direito, que Deus foi sábio nisso, de deixar a pessoa com livre-arbítrio. Se você quiser ir para o caminho reto, você vai reto. Se você quiser virar para um lado ou para o outro, você tem essa escolha. Mas o que eu faria era cada vez mais dizer para as pessoas que o amor transforma, que o bom relacionamento transforma, que a paz, né, seria a grande virtude de todos nós, a boa convivência. Na sua vida de deputado, você já foi ameaçado de morte? Não, nunca fui ameaçado de morte, nunca tive problemas. É claro, a vida pública, nós temos pessoas que gostam do seu trabalho e tem pessoas que gostam do trabalho de outros, né? Mas não, nunca tive ameaça, nem de tipo nenhum. Sempre fui muito tranquilo, né? Tenho uma convivência muito boa aqui dentro do estado de Rondônia. Como os estudantes podem participar mais da política e ajudar a melhorar a comunidade? Bom, os estudantes podem participar dando sugestões, né? A Assembleia Legislativa, nós estamos aqui em 24 deputados, tem a Câmara de Vereadores aqui da nossa cidade de Cacoal, são 12 vereadores. Fazendo uma comissão de alunos ou você mesmo individualmente, né, levando sugestões, a necessidade da sua escola, a necessidade do seu bairro, a necessidade da sua cidade. E nós estamos um estado que as pessoas têm acesso aos parlamentares, diferente de outros estados maiores que a pessoa não tem. Mas aqui no estado de Rondônia, você pode fazer isso diretamente, né, ou visitando, como vocês estão aqui hoje no meu escritório parlamentar, ou na Câmara de Vereadores, ou na Prefeitura, ou mandando através das redes sociais. Eu acho que essas sugestões, às vezes, uma simples sugestão aqui para você consegue mudar, né, a vida de muitas pessoas. Então isso é importante, a participação de vocês, como adolescentes, como membros de família, né, falar para o pai de vocês, olha, por que a gente não sugere isso para o deputado, para o prefeito? Acho que isso é de suma importância. O que mais te motiva a seguir em frente diante de desafios da adolescência no território em construção? Quando nós somos adolescentes, nós temos assim muitas ambições, né, muitos sonhos, muitas vontades, às vezes muitas dúvidas, será que eu vou conseguir? Eu preciso de recurso para isso, não preciso. Mas a adolescência é onde você tem a maior energia da sua vida, apesar da pouca experiência, mas está aflorada toda a energia. Então você tem o direito de acertar, tem o direito de errar, o que você não pode deixar é depois se frustrar por dizer, por que eu não tentei, por que eu não fiz? Então quando você está na adolescência, eu acho que vale todos os riscos, de tropeçar, cair, levantar, aquilo ali vai servir para você como lição, como experiência. Tudo que acontece nas nossas vidas
ele serve como fortalecimento. O bambu, a parte mais dura dele, mais firme, é o nó. E o nó é onde o bambu mais sofre, porque ele começa a criar camadas, camadas, até ele fazer o nó. E é por isso que ele é fortalecido, porque ele passa por um processo dolorido. E na nossa vida é assim também. Você está na adolescência, às vezes você faz um planejamento, vai cair, mas levanta e fala, eu errei nisso, não vou errar novamente. E tudo isso serve como experiência. Então é um grande momento da nossa vida para a gente tentar. Nós tivemos aí o presidente dos Estados Unidos que perdeu a eleição para vereador, perdeu para deputado várias vezes, deputado federal, perdeu para senador e depois ganhou para presidente da República, porque ele não parou de tentar. A gente agradece a oportunidade e a sua participação. Aí a gente encerra por aqui, ok? Obrigada. Eu que quero agradecer a vinda de vocês, né, aqui da equipe do Podcast 10. Pod 10. Quero aqui agradecer a equipe do Pod 10, da Escola Honorina Lucas de Brito, que esteve comigo aqui nessa tarde, vocês três que entrevistaram, né, os outros três que são do suporte aqui, que estão fazendo a filmagem. Né, eu quero aqui nomeá-los: o Pietro, Pâmela, Vitor, Felipe, Gabriel e o Nicolas estão conosco aqui, coordenada aqui pelo professor Alex, que é idealizador desse projeto, do Pod 10 aqui da Escola Honorina, acompanhados aqui também da nossa diretora Ludivane, nosso vice-diretor Alcino. Para mim é uma grande satisfação receber vocês aqui, uma grande honra, né, estar podendo falar, já falei em vários podcasts aqui dentro do estado, mas para mim é uma satisfação muito grande falar para vocês, alunos, adolescentes, né, que estão aí em busca do crescimento na vida de vocês. Que vocês sejam luz, né, na família de vocês, no irmão de vocês, que seja inspiração na nossa sociedade e vocês estarão aonde vocês quiserem. Vocês poderão ser bons professores, vocês poderão ser bons profissionais, bons políticos, ser um representante da nossa sociedade. Então que Deus continue abençoando grandemente todos vocês, né, que dê muita luz, muita saúde, muita paz, muitas alegrias, muitas felicidades. Nunca deixe de viver a felicidade, o amor de cada um de vocês, o amor aos irmãos, aos pais, porque o que nos leva, né, para uma vida próspera é ter amor ao próximo. Amai uns aos outros, né, como a ti mesmo. É uma palavra, né, que Deus tem deixado nos nossos corações. Então se você ama uma pessoa como a ti mesmo, você não quer o seu mal, então você quer o bem das pessoas. Então é isso que eu desejo para vocês, um futuro próspero na vida de vocês. Estarei sempre à disposição. Aquilo que vocês tiverem de sugestão, né, para o nosso mandato, nós estamos à disposição para ouvi-los. Obrigado pela participação de vocês. A gente agradece. Tamo junto.